Vivemos um período tal qual o período que viveu esta nação. E quando Jeremias, ele disse que chora, que lamenta, que se angustia pelo estado que Israel tornou-se, pela situação que eles agora vivem. As nações olhavam para Israel, temiam. Olhavam para Israel e diziam: o Deus deles é um povo grande, é um povo que vem tomando as cidades, é um povo que o Deus deles é poderoso. Porque identificava o comportamento com o Deus que eles serviam. Tal qual era o olhar do mundo para a igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, você vê que a multidão à volta, a população, tinha a igreja em grande estima. Tinham temor de andar no meio dos crentes. Mas, no momento, já há algum tempo, o perfil da igreja tem sido maculado. O comportamento da igreja tem sido colocado em grande desconfiança. Ah, meu irmão, em Israel surgiram os falsos profetas. Jeremias dizia assim, vocês têm que se converter, que consertar o vosso procedimento, a vossa maneira de viver está totalmente errada, comprometida com o engano, comprometido com o pecado, comprometido com as suas vaidades pessoais. Mas vinham os falsos profetas e diziam: não, o que é isto? Jeremias está sendo muito radical, extremista. Jeremias está sendo profundamente preconceituoso. De forma alguma, Deus é convosco. De forma alguma vocês vão prosperar, porque Deus está se agradando do vosso comportamento. E quando olhamos hoje para a situação da igreja, a Bíblia diz que, como surgiram falsos profetas na antiguidade, hoje surgiriam falsos mestres, falsos pregadores, que sofrem, que estão nos púlpitos anunciando e divulgando uma mensagem falsa, um evangelho falso, um cristianismo apóstata, que abandonou, que voltou atrás, que na verdade você identifica práticas espíritas, práticas ambiciosas, soberbas e orgulhosas. Onde está a igreja genuína, irmãos? Onde está a igreja verdadeira, que tem compromisso com o reino dos céus, não de alimentar a vaidade pessoal, os desejos da alma, não alimentar com uma mensagem que é apenas um barulho de uma caixa velha, que apenas faz barulho, mas que não transmite mensagem nenhuma. Os falsos profetas do século XXI são aqueles que enchem o coração dos incautos de vãs esperanças, dizendo: não, vai estar tudo certo, não, Deus quer que você prospere, não, Deus quer para você o melhor desta terra, mas a maioria, grande parte, posso dizer, ainda continua homossexuais, ainda continuam lésbicas, andando na prostituição, no adultério, no engano, e ainda ouvem dos falsos profetas uma mensagem abençoadora. Por isso, o combate de Jeremias com os falsos profetas era este: o povo às margens de irem para o cativeiro, às portas do cativeiro, precisavam apenas se converter, mudar o comportamento. Jeremias dizia isso: se convertam, mude o comportamento. Mas os falsos profetas diziam: não, está tudo bem, está tudo normal, continuam no mesmo caminho. E hoje, as portas do arrebatamento da igreja, as
soar da última trombeta. E esses falsos mestres, falsos profetas, alimentando o ego, alimentando o adultério, alimentando a prostituição, alimentando a promiscuidade, alimentando, irmãos, os cerros nas igrejas. Na igreja, porque a igreja é única. Por isso, nessa tarde, o Espírito Santo fala com você, meu irmão, minha irmã. Não ouça a voz do falso profeta. Se você é adúltero, abandone o adultério. Se você está se prostituindo, abandone a prostituição. Se você está na prática da fornicação, saia da fornicação. Se você está na prática da mentira, do engano, do engodo, abandone essas práticas. Porque Jesus voltará. Jesus virá para buscar a igreja e tenha toda a certeza, se você permanecer nesse seu comportamento, tu vais ficar para a grande tribulação, quiçá ser preparado para um lago de fogo que é para o diabo e seus anjos. Por isso a nossa mensagem esta tarde é o mesmo princípio da Bíblia: arrependimento, mudança de vida. O Evangelho não é o baú da felicidade, nem a porta da esperança do Silvio Santos. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, meu amado. Aleluia. Então os falsos profetas, eles dizem para você: venham, faça uma campanha da prosperidade. O falso profeta, o falso mestre diz para você: venham, Deus quer que você prospere financeiramente. Venham, Deus quer que você tenha uma melhor condição de vida. E o povo, sem vida espiritual, sem nenhuma comunhão com Deus, sem nenhuma responsabilidade com as coisas espirituais, abandonam a Deus, são amigos dos prazeres e dos deleites e inimigos de Deus, mas eles têm aos seus ouvidos a voz e a pregação dos falsos profetas que os está fazendo permanecer nesse caminho enganoso. Meu amado, Jesus voltará. O arrebatamento é o marco final. É o ponto, é o divisor de águas que vai definir o santo do profano, que vai separar o joio do trigo, que vai patentear, vai definir o vaso de honra e o vaso de desonra. E é um ponto que eu quero dizer também, quero pontuar isso. O apóstolo Paulo falou que numa grande casa há vasos de honra e vasos de desonra. O vaso de honra é aquele que é usado por Deus para edificar a igreja. O vaso de honra é aquele que é usado por Deus para divulgar o evangelho genuíno. O vaso de honra é aquele que prima por valores espirituais. Mas o vaso de desonra, sabe o que ele se preocupa? Com as coisas terrenas. O vaso de desonra, ele é plantado por Satanás. Ele é filho do diabo, que apenas traz a mensagem para desviar o homem de Deus e a mulher de Deus do olhar fixo da pessoa de Jesus. O que tu és na casa de Deus, meu irmão? O que tu és na casa de Deus, minha irmã? Você, pastor, apóstolo, não interessa a
a patente que você ostenta. Porque para Deus, o que pesa é o que tu vives e o que tu é. Isso é que no reino do céu define o que tu és. Porque para alguns, o Evangelho é apenas fonte de lucro. Para alguns, o Evangelho é apenas um meio de ganhar dinheiro. Ele tem que ter